Amém. Deus abençoe vocês. Queridos, abram sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 21. Chegamos finalmente, não sei se para alegria de alguns ou tristeza, mas chegamos ao último versículo de João. E de uma forma ou de outra, hoje vamos terminar esse livro. Não dá para dividir mais o versículo em pedaços, então hoje nós vamos concluir. E quando um livro é concluído, principalmente no meu caso, que faço a exposição de um livro, eu olho para ele já com saudade, sabendo que provavelmente em vida eu nunca mais volte a expor esse livro, não vai dar tempo. Então, é um livro que, concluído, não é que você não pode ler na sua casa, mas não tenho tempo de vida para voltar a pregar um livro como esse, porque há outros livros. E é assim, cada livro que você estuda vai ficando para trás, tem 66 ao todo, não dá para expor todos. Grandes pregadores partiram chorando, dizendo: Senhor, eu queria pregar tudo, não conseguiram pregar. Então temos que ser muito direcionados por Deus para saber que livros vamos estudando. Por isso você não pode deixar para estudar a Bíblia só quando você vem domingo na igreja. Entende o que vai acontecer? Se você só estuda 4 vezes no mês um texto, você vai passar a terminar a vida e falar: Senhor, eu estudei 2 livros da palavra de 66. Não é bom, você precisa ler em casa. Então fica o meu desafio. Vamos concluir hoje e com a graça de Deus vamos seguir na direção do próximo livro, que também vai ser do mesmo autor, o evangelista João. Vamos pregar o livro de Apocalipse e vamos passar mais um tempo estudando, se a graça de Deus assim nos permitir. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, diz assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Essa é a conclusão. João termina aqui. Eu disse para vocês que há um debate grande se o Evangelho de João terminou no versículo 23, e esses 2 últimos versos foram feitos por um escriba, mas não tem problema nenhum do nosso ponto de vista, porque nós já falamos para vocês que o que é inspirado não é a boca do apóstolo, não é o que o apóstolo fala, mas é a pena do escritor. Por isso o texto fala que toda a escritura é inspirada. Quando molhou a pena na tinta e escreveu, aquilo passou a ser escritura. Então, se João está ditando, dizendo: escreva isso aí, e um escriba fez, não tem problema nenhum. Paulo não escrevia tudo. Todos eles tinham amanuenses, escritores profissionais. Paulo provavelmente com dificuldade na vista, e escrever em grego e lidar com aqueles caracteres é difícil. E não é igual hoje, que você digita no computador: errei, você dá delete ou para voltar. Não tem, errou. Aí tem todo um processo ali para tentar apagar. E alguns manuscritos antigos, quando são encontrados, tem bronca do lado do manuscrito escrito lá, porque alguém rico contratou um grupo lá de 10, 20 escritores. E quem tinha a versão original, uma cópia original, vinha lendo. Já viram o ditado? Isso aí vai ajudar vocês. Ditado na escola. E a pessoa começa a ditar e todo mundo escreve. Sai tudo igual? Não, de vez em quando sai um errinho, não é? E aí aparece manuscritos escrito do lado assim: escriba preguiçoso, dorminhoco, broncas porque alguém comeu uma palavrinha. Faz parte, mas o que nós sabemos, podemos ter certeza. Aí o que fazer então se tem 20 pessoas fazendo uma cópia do livro de João e um ou outro erra um caractere? O que fazer? É por isso que existe a crítica textual. Então se compara todos os manuscritos e eles conseguem chegar: olha, essa daqui era a versão. Porque olha quantas cópias dizem a mesma coisa. Então existe uma série de seguranças aí para que você saiba que o texto que nós temos aqui é um texto realmente que corresponde ao que o autor disse. O texto aqui termina, João não poderia terminar de outra maneira, o Espírito Santo movendo ele de maneira
muito brilhante a terminar o livro, e eu posso imaginar que na mente dele passou aquela pergunta: falta algo mais? O que mais eu posso contar? Porque quando ele começou a escrever, nós estamos aqui no autor, quando ele escreve, por volta do ano 85 a 90 do primeiro século, todos já tinham morrido. Não tinha mais nenhum apóstolo vivo. Então João era a última autoridade ali. E surgiram falsos mestres e heresias perigosas dentro da igreja. Então João escreve o evangelho para dizer: Jesus é Deus. Porque começaram a dizer: ele não é Deus, ele não é Deus, e atacaram frontalmente a divindade de Cristo. Alguns diziam que Jesus era só um homem, que foi adotado no batismo pelo divino, mas que perto da morte o divino saiu dele e morreu na cruz de um ser humano comum. E isso daqui, essa doutrina chamada adocionismo, muito defendida pelos testemunhos de Jeová, tem que ser refutada a todo custo. Outros diziam: ok, Jesus é Deus, mas ele não pode ser Deus e homem. Então ele era Deus, mas só parecia ser um humano. Ele tinha uma aparência, se você mexesse nele, você ia ver que ele não era. E aí Jesus aparece comendo, dormindo, tendo sono, chorando, sangrando. Porque os autores falam isso? Então ele começou a transpirar sangue. Espírito não sangra. Cada detalhe da Escritura é para defender claramente: ele é Deus 100%, e ele é Deus, ele é homem também 100%. E isso porque nós precisamos dessas duas verdades muito bem estabelecidas, sem as quais, se uma delas for diminuída, o que estamos fazendo aqui é só ter um tempo de congraçamento, como você teria num clube, num lugar, num cinema. Se Jesus não é Deus e morreu na cruz um homem, lamento muito, você está indo para o inferno, porque a sua dívida é com Deus. E se morreu na cruz só Deus, não foi um homem, então você não tem um substituto para você. Estava dando aula sexta-feira, estava dando um curso e alguém perguntou sobre os animais. Os animais vão para o céu? É uma pergunta lícita, honesta. Os animais vão para o céu? E eu disse para as pessoas que estavam naquela aula: o que precisa para ir para o céu? Sabe por que nós vamos para o céu? Porque Deus se tornou homem. É por isso que nós vamos para o céu. Se fosse possível salvar um animal, primeiro ele teria que ter um espírito, que ele não tem. Ele teria que ter fôlego de vida. Deus soprou em Adão isso. Deus não fez isso com os animais. Mas vamos dizer que os animais tivessem alma. Para salvar o animal, Deus teria que fazer o quê? Se tornar um animal. Ele teria que assumir a natureza do que ele vai redimir. Essa é a razão na teologia, porque algumas pessoas perguntam assim: e se o diabo pedir perdão a Deus? A Bíblia diz que Deus é perdoador. E se o diabo for até o céu e falar: Deus, me perdoe, e começar a chorar? Ele fala: errei. Eu sei o quanto errei, o Senhor é rico em misericórdia. Sua misericórdia é infinitamente maior do que o meu pecado. Perdoa-me. E ele estivesse fazendo isso de verdade, sinceramente, porque Deus, não tem como enganar Deus. E ele fala: perdoa-me. O Senhor já perdoou tantas pessoas, perdoa eu também. A sua glória vai ser maravilhosa, imensa, se o Senhor perdoar a mim, o pior ser. Qual seria o problema aqui? Alguns iam dizer assim: bom, aí eu acho que Deus perdoaria. Não há como Deus perdoá-lo. Por quê? Para salvar um ser angelical, Deus teria que se tornar o quê? Um Deus. Para salvar o homem, ele se tornou Deus homem. Para salvar um anjo, ele precisaria ser um Deus anjo. Ok, ele poderia dar um jeito de virar Deus anjo. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e anjos não morrem. Então, se Deus se tornasse anjo, o diabo não teria redentor, porque ele não tem um substituto. Poder morrer é uma bênção. Quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, foi bênção para ele. Ele falou: vão morrer para que eu possa salvar vocês. Somos privilegiados ou não? Porque temos um substituto. Nada na humanidade, nada no universo teve um substituto, só nós. E por que ele fez isso? Não sei, é muita graça. E João escreve esse texto todo, o livro todo, para falar: por favor, acreditem nessa obra maravilhosa de Deus encarnar.
e viver aqui todos esses anos e morrer, creiam nele. E João, agora velhinho, com bastante idade, prestes a morrer, está suplicando a todos: acreditem nisso, acreditem, por favor, a todo custo. E nessa noite, quando você vai ler as últimas palavras dele nesse evangelho, está passando na mente do autor o seguinte: faltou algo para eu dizer? Será que precisa mais algum argumento para que as pessoas finalmente creiam? Sabe quando a pessoa fala assim: ó, olha, você quase me convenceu, João, se você usasse mais uma coisa. Às vezes nós fazemos isso, estamos evangelizando alguém, e você vai embora, depois você pensa: se eu tivesse, esqueci, eu podia ter usado aquele argumento. E João está com isso na cabeça. Então ele termina, e vamos ver então por que ele termina assim. Hoje o que nós veremos aqui é a pergunta de João ao final do livro dele: qual é o veredito que você vai dar? Hoje você é o juiz. Na semana passada, ou retrasada, quando olhamos, João terminou no verso 24 dizendo sobre três últimos testemunhos. Eu, João, redigi. Ele, a Escritura e a igreja. E agora ele termina falando assim: não tem mais o que eu dizer para vocês. Agora é hora de você, cada um de vocês nessa noite, vocês que nos assistem pela internet ou vão nos ouvir, vocês agora são juízes. E ao mesmo tempo, vocês vão julgar a causa apresentada por João, e ao final vão dizer: sim, Jesus é Deus homem, que veio ao mundo e eu creio nele. Ou vão dizer: não, Jesus não é quem ele disse ser e eu não creio nele. Mas vocês vão julgar o que João está falando, e ao julgar o que João está falando, estão julgando a si mesmos. O veredito de vocês vai determinar onde vocês vão passar toda a eternidade. Simples assim, num único versículo, ele amarra tudo. E agora temos que, finalmente, chegar nessa conclusão. Então a verdade central do texto dessa noite é essa aqui. O que foi dito sobre Jesus dá às pessoas condição de decidir sobre quem ele é. João já deu tudo o que era necessário, foi entregue. Agora é hora de você resolver. Talvez você já deve ter visto algum julgamento desses do STF. Não sei se você tem paciência. Às vezes eu tenho. Às vezes estou lendo alguma coisa e deixo lá ouvindo. E às vezes eu quero ouvir o voto. A pessoa vai falar 2 horas para depois dar o voto. Eu queria que a pessoa desse o voto primeiro e depois ela discursasse. Aí eu mudo de canal, eu só queria saber o voto. Aí a pessoa vai lá e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E aí o placar está indo, são 11 ministros, você sabe disso, e está lá 5-5. Aí o que você faz? Você tem que parar de ler. Fala: não, agora eu preciso saber o que vai acontecer aí. Às vezes alguém muda o voto, ou acontece uma coisa que eu não gosto. Já ouviu quando fala assim, o pessoal da área jurídica, que alguém pediu vistas? Alguém que estava no tribunal falou assim: olha, eu quero parar, eu quero pegar o processo e vou levar e vou ler um pouco mais antes de poder votar. E, ou seja, vai remarcar isso para outro dia. Eu falo: não, como? Eu estou ouvindo esse tempão, fala. Você não teve tempo de ler antes? Não, eu peço vistas. E hoje, deixa eu dizer para você, alguns vão dizer assim: olha, João apresentou as razões, agora eu vou analisar o que ele falou. Vou pedir vistas ao processo. Deixa eu considerar direitinho. Só que nas causas celestiais, quem faz isso é louco. Depois de ele fazer tudo isso, você ainda não chegou a um veredito? Então vamos ver o que acontece. O que foi dito sobre Jesus dá às pessoas condição de decidir sobre quem ele é. Hoje, o objetivo dessa mensagem, nessa noite, é mostrar informações cruciais. 3 delas, para decidirmos quem é Jesus. Então são as 3 últimas informações. Então veremos aí que a primeira informação importante é que ao decidir, enquanto você agora, supremo juiz da sua vida, vai decidir quem Jesus é, você precisa levar em conta algumas coisas. A primeira coisa que você vai levar em conta é o que está na parte, eu não vou falar que versículo, porque é só o verso 25, não tem jeito. Então, parte A do versículo aí. Há, porém, ainda... Olha o que João vai falar: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Então, João, para deixar todo mundo tranquilizado, alguns devem ter perguntado: João, mas teve mais? Fala mais, tem alguma outra prova? E ele fala: tem muitas. Jesus fez muitas coisas, muitas. Então, por que você não colocou isso aqui? Então você descobre que para tomar uma decisão, a primeira verdade é que a Bíblia
não é um registro exaustivo sobre Jesus. Vou te contar um segredo. A Bíblia não conta tudo sobre Jesus. Não fala tudo. E você precisa saber disso. Lembra de alguma coisa que a Bíblia não fala sobre Jesus? Você fala, não, pastor, não lembro, não fala, né? Não, mas o que você imagina que a Bíblia não fala sobre Jesus? Ela fala da altura de Jesus? Jesus era alto ou baixo? Qual a cor de pele de Jesus? Branco, a gente sempre vê nos filmes, né? A pele branca, o olho claro. E o cabelo de Jesus, era enrolado ou liso? E a sua barba? Ele tinha barba? Rabo de cavalo? Como ele era? Não te contou. Ah, pastor, eu vi um dia, tinha um sudário lá, eu vi o rosto dele. Por favor, esquece aquilo lá. Imagina que aquilo é o rosto de Jesus. Você já descobre uma coisa que não te contaram. Tantos autores, a gente fica até bravo com os evangelistas, né? Tanta gente para falar dele e não falou da aparência. Se fôssemos nós escrevendo um livro sobre alguém, quem a gente falaria? Não é assim? Quem a gente olha primeiro? Ah, aquele era bonitão, aquela era bonitona, era alta, precisava fazer uma dieta. A gente já ia descascar a pessoa logo no começo do evangelho. Ninguém fala nada sobre Jesus. Não fala nada sobre os apóstolos. Tinha alguém que era calvo? Tinha alguém que tinha pernas tortas? Você encontra livro, os que gostam de ler sobre teologia, as pessoas falam que Paulo era baixinho e tinha as pernas curvas. E eu falei, meu Deus, não tiraram, mas falaram que Paulo era assim. Parecia o Gargamel. Quem já sabe o que é isso aí, depois você pensa. Paulo era uma espécie de Gargamel. As pessoas gostam, quando a Bíblia não fala nada, o que as pessoas fazem? Elas começam a inventar e criar. Mas é preciso que você entenda o seguinte: Deus não revelou para você tudo. Isso que está aqui para você é uma parte da biografia. E João fala, ele fez muitas outras coisas. Por que ele não relata tudo? Ele fala que Jesus curou um cego, ele precisava contar, e curou um hoje, um amanhã, um depois. Ele só queria evidenciar que Jesus tem poder sobre a cegueira. Mas Jesus curou centenas, quem sabe milhares de cegos. Estava pensando, será que Jesus andou sobre as águas só essas 2 vezes, os 2 relatos que nós vemos aqui? Ou será que era uma coisa comum? De vez em quando ele falava, vou entrar ali pegar um negócio e já volto. Será que Jesus voou? Ih, pastor, está viajando. Será? Porque em Atos 1 ele levita na frente dos discípulos. Diante de todo mundo, todas as testemunhas. Ele levanta do chão assim, vai saindo do chão. Nunca leram esse texto? E foi levantado à vista de todo mundo, o pessoal ficou boquiaberto. Será que ele fez isso em algum outro momento? Aí você começa a querer, eu queria saber mais coisas. Ele não nos conta. Ele tinha um corpo capaz de atravessar as coisas. Portas fechadas, Jesus aparece lá dentro. O corpo ressurreto de Jesus, nesse caso aí, não tinha limitações de matéria. Há muitas coisas que não nos contam. Até sobre os apóstolos existem curiosidades. Quem já leu Atos descobre que o apóstolo Paulo chega numa ilha, e enquanto Paulo prega, o procônsul daquela cidade, o magistrado daquela cidade, a autoridade, quer dar ouvidos a Paulo. Mas há um homem, uma espécie de bruxo, para aquela época um mágico, que não deixa o homem ouvir a mensagem de Paulo. E Paulo fica bravo com esse homem. E Paulo então ordena que aquele homem ficasse cego. E o homem ficou cego na hora, na frente de todo mundo. Dizem, não é na Bíblia, hein? Dizem que certa vez Pedro disputou com um mágico e ele levantou o mágico do chão, com a mão assim. Será que aconteceu? Tem poder para acontecer isso? Tem poder. Devia ser interessante ver algumas, de longe, né? Pelo menos observar, né? Pegava, levanta a pessoa assim e fala, vou te jogar lá. Há mistérios na Escritura. E a grande pergunta que vem ao nosso coração é, por que ele não nos contou tudo? Basicamente,
não sei se você consegue ver de longe, eu peguei essa imagem, tentei construir essa imagem de um conta-gotas. Cada um desses frascos aqui está repleto de feitos de Jesus. Há inúmeros, centenas, milhares. E aqui você tem os 4 evangelhos. E aqui dentro dessa, como é que chama esse negócio? Desse conta-gotas, está só o que João viu. Você pode ter ideia do que é isso daqui? Você não tem ideia. E aí ele fala assim, Jesus fez muitas outras coisas. E João viu muitas delas. Se não viu todas, ele viu muitas. Então, João, qual é o problema? Não tem mais nada para contar? Ele fala, eu tenho, mas não vou contar não. Porque o que eu já contei para você é que você precisa aprender que há coisas ocultas. A mensagem é bem simples, bem prática. Abram em Deuteronômio, capítulo 29. Está aí um texto que você deveria memorizar. Alguns devem saber de cor. Deuteronômio é facinho. Deuteronômio 29, 29. Então, para quem tem dificuldade de memória, é só pegar o número, é facinho. É 29, 29, Deuteronômio. E você tem aqui esse livro escrito por Moisés. É o 5º livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo. Acharam aí? Só ir contando, você vai chegar neles. E lá em Deuteronômio, Moisés então vai falar sobre algumas coisas. Esse livro é um livro pouco lido pela igreja. É muito relacionado a Israel. Mas quando Jesus vai ser tentado por Satanás, enquanto Satanás o tenta num pior momento ali do seu ministério, Jesus cita de cabeça Deuteronômio. Ele usa de toda a escritura esse livro para se defender. Deuteros significa segunda, e nomos lei. Isso aqui é uma repetição da lei, porque a primeira lei que Moisés fez, quando desceu viu o povo adorando o bezerro, ele quebrou. Então tem que vir o Deuteronômio, mas por enquanto só guarda aí para você entender o que é esse livro. E olha que ele termina aqui dizendo assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Entenderam? O que Deus está falando aqui? Existem coisas que são encobertas. Pertencem a quem as coisas que estão encobertas? A Ele. Há muitas coisas encobertas. A vida, o ministério, tudo que Jesus fez não foi revelado. Existem outras coisas de pronto que você traz para a sua vida. Há coisas encobertas sobre você que você não vai saber. Tem gente que fica orando, me mostra com quem eu vou casar. Me mostra, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Eu vou morar onde? Eu vou ter filhos? Não vou ter quantos? Os meus filhos vão ter o olho azul? E começa a pedir para Deus um monte de coisas encobertas. Quando eu vou morrer? Está encoberto. Existem coisas que pertencem a Deus. E o que pertence a você? As que foram reveladas. Está aqui, ó. As reveladas são da sua responsabilidade e dos vossos filhos, de geração em geração. Então, ao terminar o Evangelho de João, ele diz para você, tome a sua decisão, sabendo que Jesus fez. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa, mas não vou falar para você não. Nem tudo a Bíblia contou, não é um registro exaustivo. Há uma outra verdade nesse texto de João, pode voltar para João 21, 25. Há, porém, muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Muitas pessoas atacam a escritura dizendo, peraí, exagerou aqui, né? Peraí, João, vai devagar, com o andor aqui da carruagem, não pode ser isso. Há maneiras de você entender esse texto sem que você fuja. A primeira delas é que João usou uma hipérbole. Todo mundo sabe o que é uma hipérbole? Um exagero. Ele diz, olha, se eu relatar tudo que ele fez, no mundo inteiro não vão caber os livros. Primeira possibilidade, simplesmente uma figura para exagerar. Fala, nossa, então ele fez bastante coisa, hein? Segunda possibilidade, João está ampliando os feitos de Jesus um pouquinho além do que nós estamos vendo aqui. E a questão de mundo, eu vou explicar o que ele pode estar querendo dizer. Então, os feitos de Jesus. João, como é que o primeiro versículo, estamos nos últimos hoje, né? Não sei quem vai lembrar. Sabe como o livro começa de João? Quem quer arriscar? Sem abrir lá.
Parece que... Amém. A pessoa parece, agora tá tudo... Começa a risar baixinho, sabe? A gente sente que está num monastério. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí ele continua, e quando chega quando chega no verso 3, ele fala assim, que Jesus fez todas as coisas. E aí vai começar a complicar registrar isso. Entenderam? Se o que está na mente de João é o relato desde a criação, ele fala que a segunda pessoa da Trindade criou o mundo. Então vamos registrar tudo que ele veio fazendo de lá. Vamos começar só pela botânica. Vamos registrar. Ele fez a flor. Que flor? A pétala foi assim. Vamos registrar tudo que ele fez. Você vai começar a ver que o negócio é um pouco maior. Maurício cantou aqui a música. No primeiro dia criou a luz. Criar a luz é muito sucinto. Vamos explicar o que é criar a luz. Vamos registrar isso. Criou os animais. Quantos? Que animais ele criou? Deus criou os pernilongos? Você já parou para pensar nisso? Hoje de manhã eu estava bravo com os pernilongos na minha casa. E eu falei, Deus criou ou foi culpa de Adão esses pernilongos? É consequência do pecado. E o pernilongo fura até a calça assim, né? Tem uma broca grande, né, Norberto? Fura, chupa o sangue. E depois arde. Eu fiquei pensando, Deus, se eu podia ter deixado os pernilongos, não tem problema. Mas pelo menos deixa ele furar e sugar sem ficar ardendo. Suga o sangue, que a gente tem bastante mesmo. Deixa ele sugar à vontade, só não pode ficar a bolinha depois coçando. Mas eu quero que você guarde o seguinte. Se você olhar para toda a criação, então você vai descobrir que realmente, se fosse registrar feito a feito, tudo que foi feito por Deus, ia complicar um pouquinho. Mesmo assim, existe uma terceira possibilidade. Naquela época, eram raras as igrejas, existiam poucas igrejas, estamos aqui, lembra, no primeiro século, tem poucas igrejas, e pouquíssimas igrejas tinham manuscritos, tinham livros dentro do seu acervo. Às vezes, poucas tinham, a Bíblia inteira, raríssimas. Várias delas, várias comunidades espalhavam, chegava uma cópia, eles anotavam. Muitos crentes do primeiro século partiram sem ter acesso à Bíblia fechada como você tem. Muitos crentes hoje banalizam, né? Pega a Bíblia, põe lá na estante, não quer saber de nada. Tinha crente chorando, falou, eu queria saber o resto, olha. Não deu, partiu sem o autor escrever. E pode ser que João esteja dizendo o seguinte, olha, se fôssemos registrar o que ele fez e mandar para as igrejas, não teriam igrejas no mundo o suficiente para receber isso. Tem poucas. Então, no mundo inteiro, nós não conseguiríamos abrigar isso. Mas isso aqui é só uma questão de debate, a gente ficar procurando. Eu até gosto da ideia da hipérbole. Isso nos leva à segunda verdade. A primeira é que ao decidir sobre quem Jesus é, saiba que não te contaram tudo. Então, decida aí. Segunda é que contaram o necessário. Não contaram tudo, mas contaram o necessário. E agora, olha aqui do lado. Tudo isso daqui são os feitos de Jesus. Aqui são os 4 evangelhos, aqui é o que João viu e aqui é o que ele revelou, aqui é o que ele viu. Olha o que ele revelou. Uma gota. Ele foi lá e falou, Jesus fez isso. E ele selecionou habilmente. Aonde você está, é só voltar uma página. João capítulo 20. João fez uma seleção, já vimos esse texto. Ele acabou de falar com Tomé, João capítulo 20, do versículo 26 em diante. Tomé, duvidando de Jesus, fala, eu só acredito se eu tocar, nem se eu ouvir eu acredito, tenho que tocar mesmo. E Jesus aparece, dá uma dura nele e fala, não seja incrédulo. E ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, verso 29, disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Sabe de que ele está falando aqui? Nesse verso? Marca do lado e fala, eu. Você viu Jesus? Então como que você acredita? Tomé falou, quando ele viu Jesus ressurreto, falou, meu Senhor e meu Deus. Jesus falou, não Senhor, Tomé, pode levantar. Não precisa, vem pôr o dedo aqui. Pode pôr. E depois ele fala, não seja incrédulo,
mais felizes são as pessoas que não viram e vão crer. E é nós, somos nós, não é? Que estamos aqui. Não vimos e estamos crendo. Crendo no quê? No que um autor lá do passado registrou para nós. E quando ele registrou, ele acabou de dizer, muitas coisas que ele fez. Olha como ele escolheu. Verso 20. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos. Agora, ele especifica um pouco diferente do final. Aqui ele fala diante dos discípulos. Os discípulos sendo testemunho ocular. Diante dos discípulos, Jesus fez muitos outros sinais que não estão neste livro. Não foram escritos. E a pergunta é, João, então, os que você escreveu por quê? Ele diz embaixo. Estes que estão neste livro foram registrados para que vocês creiam. Olha o objetivo do livro. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. João falou, eu escolhi esses milagres a dedo para levar vocês à compreensão de que Jesus é o Filho de Deus. E por que eu tenho que crer nisso? Ele termina. E para que crendo nisso, vocês tenham o quê? Vida eterna. Então a questão aqui não é se João é um bom escritor, ele é. Mas a questão é o que a sua eternidade, o que vai acontecer com a sua eternidade. João fala, eu quero que vocês tenham vida eternal. Uma vida sem fim. E para vocês acreditarem, seria legal vocês acreditarem sem ter que ver. Por isso eu estou registrando aqui. E vocês vão imaginar e vão ter que decidir é verdade ou não. Tudo, a sua decisão, tem que levar em conta que você não sabe toda a informação. E a segunda informação que você tem que ter é que, embora você não saiba tudo, Deus contou para você o necessário. Então não fica com desculpa, eu não decidi, sabe? Tivesse mais um pouquinho. Lembra de alguém que disse isso na Bíblia? Que olha, quase você me convenceu. Lembra quando Paulo está diante de autoridades? E há um rei sentado e ele começa a falar. E o homem chama Paulo, ele escuta Paulo, manda Paulo para a cadeia. Ouve Paulo, manda Paulo para a cadeia. Sabe por que esse rei está fazendo isso? Ele está esperando receber suborno. Ele falou, eu vou mandar esse homem ir, voltar. Quem sabe ele fala assim, me libera, eu vou te dar um dinheiro. Paulo não fazia isso, vinha embora. Mas um dos dias que Paulo veio, Paulo começou a falar sobre o juízo vindouro. Nesse dia a situação mudou um pouquinho. Paulo começou a falar sobre o fogo que vem pela frente. O homem interrompeu ele e falou, não, sobre isso eu te escuto outro dia, hoje não pode parar. Cadê os adolescentes? Estavam aí ontem, nós falamos sobre os escatofobíacos, não é? Aqueles que têm medo de estudar o último livro da Bíblia. Aquela autoridade diante de Paulo tinha medo, falou, não quero ouvir sobre isso não. Talvez você tenha medo. Eu posso até entender, eu espero que você mude. Você está lendo sua Bíblia de noite e fala, apareceu um dragão, de 7 cabeças, 10 chifres, você fala, Senhor, essa devocional não é boa para dormir. Essa palavra não está falando no meu coração, já começa a falar isso, não é? E aí você chega em Apocalipse 14 e fala, e a fumaça do tormento das pessoas subia pelos séculos dos séculos. Senhor, eu queria tanto falar sobre coisas leves. E o livro é pesado e denso. E o que acontece quando eu estou citando aqui que ele revela o necessário, aquela autoridade disse para Paulo assim no final, Paulo, por pouco você me persuade, quase você me convenceu. Ok. Já falou de Jesus para alguém e a pessoa disse para você, olha, vou pensar sobre o que você está falando. Sabe o que ela quer? Ela quer mais. E agora você tem que aprender com esse texto como lidar com essas pessoas. Existe um momento em que você tem que saber, eu já dei para essa pessoa o necessário e é a hora de parar. Decisão difícil, ponto difícil na sua trajetória. Vai chegar um momento dentro da sua casa em que você está falando para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai, para uma pessoa do seu trabalho, em que você fala assim, deu. Já falei para essa pessoa o necessário, vou noutra direção. Paulo fazia isso, ele viajava e chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava eram os judeus. Ia para a sinagoga e pregava. O pessoal começou a brigar muito com ele e falou assim, para mim deu, vou me voltar para os gentios. Atos capítulo 13, está isso aí. E ele fala, já fiz o necessário pelo meu povo, agora eu vou em outra direção. Decisão difícil, não é?
você olhar para um parente e falar assim: você já ouviu, agora eu vou embora. Dá paz ao coração fazer isso? Não dá. Mas você precisa aprender. João não vai apresentar mais nenhum argumento. Ele fala: você já tem o necessário, eu estou indo embora. Se virem com o que vocês vão fazer. Vocês vão se deparar na vida. Talvez você seja alguém assim, espero que não. Mas vocês vão se deparar com pessoas que querem sempre mais, sempre mais. E as pessoas debatem com você, elas são hábeis e toda hora tem um argumento. Então me explica isso, me explica aquilo. E você está cansado. É hora de você falar assim: já dei o necessário. Às vezes você já arou um terreno, jogou a semente, fez de tudo, e implorou, e falou, e ensinou, demonstrou, e a pessoa fala assim: mas eu ainda não estou convencido. Irmãos, para! A Bíblia para com as pessoas. Há um limite. E se a pessoa é agressiva com você, piorou. Existem duas situações que você tem que parar imediatamente. A primeira é a zombaria. E a segunda é a agressividade. Jesus falou assim: não lance pérolas aos porcos. O que era lançar pérolas aos porcos? Não está chamando as pessoas que não aceitam de porcos. Está usando uma analogia. O porco vive na lama. Se você jogar pérolas para ele, aquilo que é valioso, ele pisoteia, ele enterra. Você joga uma coisa valiosa, a pessoa afunda na lama. E aquela coisa maravilhosa que você colocou, nem outros vão ver porque afundou na lama e se perde. Jesus fala: quem despreza, e aí no caso do porco, não é a pessoa que não está entendendo, é aquela pessoa que despreza, que dá risada. Ele fala: e você está lançando todo dia pérola no seu trabalho. Irmão, irmã, para com isso. Para de lançar pérolas. Já perdeu muita pérola aí. E a segunda, Jesus falou assim: não lancei pérolas aos cães. Os cães são os violentos. Você vai falar de Jesus, a pessoa vem para cima de você, parece que vai te agredir. Jesus falou assim: pode parar. Deixa ela. Haverá o dia em que ela vai prestar conta disso. Como é que anda a sua vida ao terminarmos o Evangelho de João? Você encontra com muitos porcos e muitos cães? Ou até pior, é você um porco ou um cão quando você ouve o Evangelho? Há pessoas que ficam enfurecidas quando ouvem a palavra de Deus. Ficam loucas. Em Atos capítulo 7, quando Estevão está prestes a morrer, o primeiro diácono da igreja foi eleito, o primeiro oficial da igreja vai ser mártir. O primeiro mártir da igreja foi diácono. Estevão está falando para eles sobre Jesus e o texto fala que os homens rilhavam os dentes. É um termo rebuscado, rilhar os dentes. Já ouviram falar sobre bruxismo? É alguém que, mas bruxismo, que é uma palavra que diz que acontece quando dorme. Mas esses homens estavam com tanta raiva que eles mordiam, fechavam a sua mandíbula e os dentes se mexiam fazendo barulho. Gente, é alguém quase possuído por um demônio. E o texto fala que se lançaram sobre ele, queriam despedaçar ele. Você vai pregar o evangelho para a gente assim? Você tem que parar. A Bíblia para e você tem que parar. O seu veredito precisa ser dado, sabendo que você não sabe todas as coisas sobre Jesus. E também precisa ser dado sabendo que Ele revelou para você o necessário. Decida isso. Antes de eu ir para o último ponto, deixa eu só mostrar o privilégio que você tem. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Anota aí se você quiser, quando alguém tiver, um crente estiver perto de você e tiver dúvida. Normalmente crianças, os mais novos vão passar por isso. Fala: será que eu sou salvo, eu não sou salvo? Eu tenho medo. Como responder? Esse texto ajuda você a levar a pessoa à compreensão. Sou ou não sou um crente? E é perfeitamente normal que isso aconteça. Há um ponto aí em que isso normalmente se aquieta no coração. Eu perdi as contas com a Samara. Samara realmente, ela só queria ouvir o evangelho 3 da manhã. Então era um negócio fantástico. Ela levantava e ia lá: pai. Ela não ia na mãe, porque a Isa é brava. O pai não, o coração já.
Então ela vinha do meu lado e me chamava, pai. Eu falava, que foi? O que foi, filha? Tudo bem? Tudo. Pai, eu não tenho certeza se eu sou salvo. Eu olhava para o relógio 3h30 da manhã. Eu falava, amanhã a gente conversa. Não, amanhã não, eu preciso saber agora, pai. Eu levantava, que a Isa é brava. Ia pro quarto delas. Aí Stephanie não queria nem saber, tava roncando, apagando, nem se preocupada com vida eterna, nada, tranquilo. Há uma poltrona que nós colocamos entre as duas camas e sempre usamos ali para conversar, falar sobre isso. E eu começava a falar para ela. E eu falava, a mamãe já não falou, eu já não falei, explicava tudo de novo. Você entendeu? Você entendeu que você é pecador? Eu entendi. Você crê que Jesus é Deus e que Ele veio ao mundo? Sim. E você acredita que Ele morreu por você? Eu acredito. Então, filha, a Bíblia fala que isso é um indício de que você é um salvo. Quando você peca, você se arrepende? Sim, eu me arrependo. Eu fico triste quando eu peco. Olha, é evidência da salvação. E aí, orava com ela, pela 100ª vez aceitando Jesus, fala, Senhor, entra hoje. E ia dormir. E ela falou, obrigado, pai, estou tranquilo. Só que só durava até quando? A noite seguinte ela, pai, o que foi, filha? Mas se o arrebatamento acontecer, você foi embora, eu falo com quem? Teve um dia que eu falei para ela sabe disso, eu falei assim, anota os nomes, eu vou te passar uns membros da igreja que vão ficar, liga, eles vão ficar. Liga para eles, eles vão te dar apoio nesse momento, fala com eles. É delicado. Mas um dia nós estávamos no quarto, e a Stephanie, super tranquila, né, Stephanie? Stephanie passou essa fase aí, tranquila, e a Samara nas crises dela. Ela entrava no quarto, já pegava a Bíblia e falava, vamos lá, ponto 1, eu vou pregar para você. E um dia nós abrimos esse texto, e eu contei para ela a respeito dessa verdade que, quando você olha para a Escritura, você descobre que existem coisas que não são reveladas para todas as pessoas. Eu vou citar por causa do nosso horário. A parábola do semeador diz que Jesus conta que um homem jogou a semente, uma semente caiu no caminho, um pássaro levou embora. A outra caiu no lugar de pedra, ela nasceu, mas as pedras estavam lá, então não tinha raiz. Então, vindo o sol, a semente, a planta secou. A outra caiu numa terra e tinha espinhos. Ela cresceu, mas os espinhos sufocaram. E uma das sementes caiu num lugar bom. E essa árvore cresceu e deu 100 frutos, e deu 30 frutos, 60 frutos e 100 frutos, e assim vai. E interessante que os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam. Então é possível que um discípulo escute Jesus falando diretamente e não entendeu. E o texto fala que mais tarde os discípulos chegaram e perguntaram, Senhor, explica-nos a parábola do semeador. E Jesus disse assim, alguém perguntou para ele, Senhor, por que falas por parábolas? As pessoas não estão entendendo. Por que o Senhor fala assim? Aí Jesus fala uma coisa assustadora. Ele diz assim, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não. Eu falo por meio de parábolas para que eles escutem, mas não entendam. Vendo, não vejam, mas vocês vão entender. E eu disse para Samara, quando você ouve a palavra de Deus, você entende. Porque se você entende a palavra de Deus, é uma das maiores evidências de que você é um salvo. Quando eu tenho que ensinar, eu disse para ela, quando eu tenho que ensinar você, e você não sabe, eu procuro ensinar de novo, eu me esforço, de todas as maneiras. Por que eu vou fazer isso? Porque você é minha filha, eu quero que você aprenda. Então, eu, pai, estou engajado em te ensinar. Então, quando você sobe para a classe das crianças, e o professor fala, e aquilo faz sentido para você, você acha que é seu intelecto que revelou aquilo? É Deus colocando compreensão, porque, olha, eu cansei de ver gente que vem na igreja e falou, já li a Bíblia 10 vezes, não entendi nada, pastor. Por quê? Porque não é para todo mundo que é revelado. E aqui em Mateus capítulo 11, verso 25, olha o que ele diz. Por aquele tempo Jesus exclamou dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos, e revelastes a quem? Aos pequeninos. Deus tem interesse
em que você entenda. É por isso que ele nos deu o que é necessário para a salvação. Não fique querendo mais prova, é o suficiente o que ele deu para você. Ao decidir quem Jesus é, saiba que ele não te contaram tudo sobre ele. Em segundo lugar, te contaram o necessário. E por fim, lembre-se que o que te contaram não é só necessário, mas ele é suficiente. Então, não é só, contou o necessário, mas isso que foi dado para você é suficiente para quê? Para duas situações. O que você ouviu em todo esse evangelho, salva ou condena? Não tem. Quando você sair por aquela porta de vidro, você sai indo para o céu ou indo para o inferno. Não tem meio termo, não tem. Pastor, eu vou sair pensando, inferno. Eu vou considerar, eu quero vistas, inferno. Não tem jeito. E eu gostaria de colocar no seu coração a preocupação de João. O livro terminou. Tem mais coisa? Tem. Conta mais? Não. O que você tem já dá para decidir. Às vezes, eu vou usar um exemplo simples do nosso dia, não fazendo apologia, então eu nem sei se aplica à sua vida, então eu quero que você fique bem tranquilo. Vou usar um exemplo porque serve. Pensa nisso daqui que nós falamos, não te contaram tudo sobre. Nós vivemos nesses últimos 2 anos de pandemia um tempo muito difícil. Com a graça de Deus estamos caminhando para o final, se Deus assim permitir final. E os homens, assim que o vírus começou a matar centenas e milhares de pessoas, começaram a fazer as vacinas. E quando começaram a fazer as vacinas, não te contaram tudo sobre ela. Certo ou não? Não te contaram tudo. Você não pegou lá, você não participou da pesquisa, não te contaram tudo. E veja, eu estou falando aqui livremente. Se você tomou, ok. Se você não tomou, não tem problema nenhum. Todo crente é livre para escolher se toma ou não toma. A única coisa que não pode, eu falei ontem para os adolescentes, e falei numa aula que eu estava dando, se você tomou, toma por convicção. E se você não tomou, também não tome por convicção. Mas se deixar de tomar, não tome por motivos errados. Uma pessoa me ligou falando, pastor, eu não vou tomar a vacina. E eu falei, ok, tudo bem. Eu perguntei por quê. A pessoa falou, que é a marca da besta. Entende o que eu estou falando? Pode não tomar, mas não cria, não pode ir além. Só isso. Não te contaram tudo sobre ela. Mas aí começaram a sair reportagens falando, olha, a vacina tem esse modelo que mexe com isso, é o vírus atenuado, é RNA, é mudança disso, daquilo. Um monte de coisa veio. Te contaram tudo? Não. Mas você ouviu para tomar uma decisão. E aí você tomou a decisão, vou tomar, não vou tomar. Todo mundo com toda a liberdade. Contaram o necessário. E o necessário é o suficiente para você decidir o que fazer. É só isso. Chegou num ponto que você fala assim, olha, tá bom, eu agora, com as informações que eu tenho condições de decidir se tomo ou não essa vacina, se compro ou não esse imóvel, se vou ou não nesse lugar, se entro ou não nesse relacionamento. É assim. Eu usei a vacina, aplica a qualquer coisa, casamento. Quando você começou a namorar, descobriu uma coisa rápida ali? Vou formar família. Te contaram tudo? A pessoa te contou tudo? Não contou tudo. Ficou, mas te contou o necessário. E o necessário foi suficiente para você decidir se ia seguir adiante ou não. Tudo bem? E a sua decisão, em qualquer área, salva ou condena. E assim vai. Em qualquer outra área, pode pensar a área que você quiser. Vou investir dinheiro. Não te contaram tudo. Contaram o necessário. O necessário é suficiente para você tomar decisões. Essa cadência desse versículo se aplica em todas as áreas da sua vida. Vai ser sempre assim. E o suficiente, o necessário para você, é suficiente para salvar ou não. E a minha esperança, meu irmão e minha irmã, é que você olhe para a palavra de Deus e diga, Senhor, obrigado. Não, eu não preciso mais provas, eu estou satisfeito com isso. Eu já tenho condições de dizer, Jesus é um mentiroso, é o pior mentiroso que existiu, ou ele é Deus, como ele falou. É suficiente. Não espere mais, não peça mais. É uma ofensa
ao Deus que revelou todas as coisas. Ao terminar esse último verso, diante dos irmãos, com o coração sereno, eu digo que eu estou tranquilo diante de Deus, fiz a minha parte, expus o livro. E agora, cada um de vocês vai dar o veredito. Alguns já deram, outros vão considerar e dizendo, falta um pouquinho mais para eu chegar lá. Ok. Ó, pastor, eu estou perto, eu estou quase. Ok. Jesus disse para um escriba certas vezes, você está perto do reino de Deus, mas estar perto significa que você não está dentro do reino. Sabe qual é a diferença de morrer a 1 quilômetro do navio ou morrer perto? Muda alguma coisa? Morrer a 10 centímetros aqui do navio ou morrer a 1 quilômetro em alto mar? Eu acho que é até pior morrer perto. Muitas pessoas já viram o filme Titanic. O filme Titanic tem muita invenção ali. Mas naquela noite, 2.228 pessoas estavam naquele navio, 1.527 morreram. E dizem que a razão pela qual a maioria das pessoas morreu é porque os navios, os botes que tinham lugares para outros estavam perto, mas não se aproximavam. E mesmo que eles estivessem a 20 metros, centenas de pessoas morreram. Essa é a diferença entre ir para o céu ou para o inferno. Dizem que a diferença entre ir para o céu e para o inferno é 30 centímetros. Eu vi um folheto uma vez dizendo isso, fiquei intrigado. Errou o céu por 30 centímetros. Eu tinha que ler o folheto, foi brilhante a colocação da pessoa. E quando eu li, a pessoa que expunha brilhantemente colocou que a diferença, a distância entre o cérebro e o coração é 30 centímetros. Há pessoas que vão ouvir tudo isso e só vai parar aqui, ó. Ah, não, ó, pastor, que livro legal. Nossa, aprendi tanta coisa sobre o João. Mas outras vão internalizar no seu coração e falar, é isso que eu quero para a minha vida. Ser alguém que conhece a Escritura só no intelecto é muito pouco. Vamos orar. Pai Santo, nós terminamos essa jornada de alguns anos neste livro. E eu te peço perdão se, e com certeza, não consegui mostrar com toda clareza a profundidade, a beleza desse livro. Eu acredito, Senhor, humildemente, que não terei mais oportunidade de expor esse livro em vida. Mas eu peço que a Tua palavra, que sobreviveu a 2 milênios, continue a ser explicada. E que as pessoas que estão aqui, que nos ouvem ou vão assistir, possam dizer de todo o coração, eu não ponho a minha fé em nada. Não há nada em que eu ponha a minha fé, a não ser na graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados, estão guardados no Senhor. Ajuda-me, Senhor. Faça isso. Toca no coração daquelas pessoas que ouviram tantas verdades neste livro. E depois de ouvir todas essas verdades, ainda querem mais provas. Satanás é muito astuto. Tu és, Senhor, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado pela sua santa escritura, pelo alimento de tantos anos. Guia-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.